Bom dia, grupo, a paz de Deus. Para essa manhã de quarta-feira, quero fazer uma reflexão no livro de São Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que fala da pesca maravilhosa, e diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então, irmãos, não tem como ler essa passagem e dizer que não houve milagre, né? Afinal, esses homens eram pescadores profissionais, pescavam desde criança, né? Não eram, eles eram experientes, eram capacitados e conheciam todo tipo de estratégia, né, da pescaria. Aliás, esse trabalho era a fonte do seu sustento. Só que vemos nessa passagem, irmãos, que eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. Então, imagino que esgotaram suas forças no empenho daquele trabalho. Usaram todas as estratégias possíveis e todo o seu conhecimento sobre pesca, não é mesmo? Mas o resultado continuou sendo o mesmo. Não pegaram nada. Ao amanhecer, voltaram para a praia desanimados, né? Desceram dos barcos que estavam lavando as redes para ir para casa. E nesta passagem bíblica, irmãos, o barco simboliza o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus quer que nós sempre estejamos. E descer do barco simboliza sair da direção de Deus. Significa abandonar a igreja, significa abandonar aquele posto que Jesus nos preparou. Num assunto mais material, simboliza também aquele emprego que Deus te preparou, mas quando você está lá, você começa a agir por conta e acaba se queimando lá no emprego, né? Muitas vezes também simboliza o casamento que Deus preparou, e depois que você está casado, você começa a destratar o esposo, destratar a esposa, começam as brigas, começa a agir do seu jeito dentro de uma coisa que Deus te preparou. Então, irmão, não desça do barco, irmão, não desça do barco, irmã, porque ele é o instrumento que vai nos levar até o lugar onde Jesus quer nos honrar. As redes simbolizam os talentos, a capacidade, as promessas, os projetos que Deus colocou dentro de nós. Lavar as redes, irmãos, simboliza enterrar e jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Então, irmãos, não desçam do barco, não lave as redes, não desista de buscar aquilo que Deus te prometeu. Muitas das vezes, Deus te fez promessas quando você ainda era jovem, e passaram tantos anos, né, irmão? E nunca se cumpre. Quem sabe em algum momento no decorrer dessa vida, você deixou de se guiar por Deus e andou com suas próprias pernas, passou a fazer as coisas confiando na sua própria capacidade, e o resultado foi esse, foi uma pesca fracassada. Mas para sua sorte, irmão, hoje Jesus te dá uma nova chance. Faça como os pescadores que disseram: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e nada pegamos, mas desta vez pela tua palavra lançaremos a rede. Faz assim, irmão. Passei tantos anos da minha vida, Senhor, fazendo do meu jeito, do meu próprio entendimento, e o resultado tem sido um fracasso. Mas pelo teu nome, Senhor, agora eu vou fazer debaixo da sua guia e da sua direção. Quando Jesus observou os pescadores desanimados lá, irmãos, ele enxergou o problema, mas também enxergou a solução. Assim também é conosco. Jesus nos observa a cada dia e conhece cada passo nosso. Conhece o nosso falar, o nosso agir, o nosso levantar, o nosso deitar. Jesus conhece os nossos problemas, mas também tem a solução para nos dar. Irmão, está na hora de parar de brincar de ser crente e deixar Jesus ser o Senhor do seu barco de verdade. Até o dia de hoje você orou, pediu,
e até disse que entregou as coisas nas mãos de Deus, mas continuou metendo o dedo, continuou perdendo noite de sono, continuou fazendo confusão. Irmã, está na hora de entregar as coisas nas mãos de Deus de verdade, descansar, confiar que Ele tem o poder para curar, confiar que Ele tem poder para libertar, para vencer, né? Às vezes o que nos falta é isso, humildade e obediência, para desfrutarmos das bênçãos e das honras de Deus, não é mesmo? Tenha um bom dia, uma ótima quarta-feira, a paz de Deus.